Eu quero deixar um princípio que está em Timóteo 2. Paulo está falando de coisa, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. O que me ouviste, muitas testemunhas, transmite a homens fiéis, que sejam idôneos para que também ensinem a outros. O Evangelho se propaga assim: nos recebem, passa por outros, passa por outros, passa por outros. E há uma visão de reino no nosso ministério. Se você observou ontem aqui, na hora da apresentação, no grupo de conselheiros tem ovelhas de vários ministérios, de vários pastores de vários ministérios. Quando a doutora Cátia Wolff se apresentou, ela disse que era o ministério Atitude, lá em Alphaville. Ela faz parte de uma igreja, faz parte de um povo. Mas um dia a doutora Cátia entrou no Silk, veio para o Silk. A doutora Cátia, eu acho que me achou nas redes sociais. E ela veio com a filhinha dela também, Sofia Wolff, é a conselheira mais jovem que nós temos. Ela só não está aqui hoje porque ela está pregando nas nações. Ela tem um chamado também. A doutora Cátia é minha médica. Olha como Deus é lindo. Ele me dá uma conselheira que é minha médica também, não é? É médica, a especialidade dela, se você entrar nas redes sociais, você vai encontrar a melhor dermatologista do planeta. A doutora Cátia Wolff, ela faz um estica e puxa na gente. Não tem melhor, não tem melhor. Ela não é a melhor dermatologista do planeta porque ela é dermatologista de celebridades, não, porque ela tem muitos santas. Porque é uma mulher que ora, é uma mulher que consegue Deus sua vida, seu chamado, sua vida profissional. E Deus usa demais a vida dela como dermatologista, porque ninguém sai do consultório dela sem escutar falar de Jesus. Aqui tem prova disso, tem amigos que estão aqui que ouviram falar de Jesus, não é? E é com alegria que o meu ministério recebe a doutora Cátia Wolff. É com alegria que eu apresento ela para vocês, que eu a estimulei a fazer o livro quando eu vi o resumo do que ela estava recebendo de Deus. Ela recebe muita coisa de Deus. Eu resolvi fazer o livro, falei, Cátia, tem que ficar escrito. Porque eu me lembrei da história de Paulo, como Deus falou para mim, escreve para ficar registrado. E é com alegria do coração, é com muita honra, que recebemos aqui nesse ministério essa mulher de Deus. Eu vou orar por ela. Pai, o Senhor tem usado essa mulher com graça nos lugares mais secretos do consultório dela, em pequenas reuniões do papai. O Senhor tem usado ela em reunião de mulheres, o Senhor tem usado ela em lugares que o Senhor envia ela, e hoje eu quero que o Senhor use ela dessa maneira espetacular aqui. Aqui nesse lugar tem líderes, tem pastores, tem pessoas de vários ministérios, de várias cidades, de várias nações estão reunidos aqui. E eu quero que através dela, através da boca dela, o Senhor ensine aquilo que o Senhor deu a ela e que ela já colocou no livro, Pai. Em nome de Jesus, seja a boca do Senhor. Faz dessa mulher um instrumento do teu amor no nosso meio. Queremos aprender as coisas do teu reino, não queremos que nada fique retido. E eu não tenho a pretensão, Pai, de saber tudo, é pela igreja que é muito forte, é pelo meio de Deus é conhecida, é pelo corpo de Cristo, e aqui está a minha irmã, a minha médica, a minha discípula, a minha conselheira valorosa, a doutora Cátia. Deus abençoe tua vida, Cátia, Jesus, com graça. Eu falei para ela baixinho aqui, quando ela chegou aqui do meu lado, que existem pessoas muito, mas muito especiais. Muito especiais. A doutora Cátia é tão especial, que eu sei que é por causa disso, porque do cheiro que ela tem pela minha vida, o cuidado que ela tem comigo, o cuidado médico, desde o momento que eu dei a primeira tossida, ela está mandando remédio, está trazendo nebulizador, e está correndo com medicação, e está dando receita por internet. Onde eu estiver no mundo tem uma receita chegando. E eu sei que é por causa do cheiro que ela tem por minha vida, que Deus me deu um presente. Deus me deu um apartamento no prédio dela.
Mas eu que dirijo com toda a limitação física. Eu que saía de Resende, dirigindo para São Paulo, para pegar avião para o resto do mundo. E eu não sabia de nada. Eu tinha visitando a doutora Cátia Fogo lá no apartamento dela. Eu expressei o desejo do meu coração, pai, para mim no apartamento aqui nessa região. Isso foi no sábado, na segunda eu estava comprando um apartamento. Esse é o Deus que nós servimos, né? E eu disse a ela, quando ela se abaixou aqui, que existem pessoas especiais, como a onça pintada e a baleia branca, tende a desaparecer. E eu disse que você é a onça pintada, porque ela é da minha terra também, é do Mato Grosso. E aí sou plantadeira e ela já arrumou um lenço de oncinha para colocar no meu brinquedinho. Ela faz parte dos mato-grossenses. E as pessoas podem dizer assim, alguma coisa boa para o peixe Mato Grosso. Gente, uma honra estar aqui. Olha a responsabilidade, esse temor do Senhor. Falo para vocês lá na começando. Estão ouvindo bem? Hoje eu dei aula muito como médica, tenho 31 anos de medicina, e na parte de ginecologia, nutrologia, dermatologia, mas o temor do Senhor de estar aqui, estar em ministrações. Quem vai descer para a senhora? Não, eu vou descer. Se alguém quiser ajudar ali? Pode descer, Vou dar um tempo. Então, gente, isso, né? Então, gente, muito temor do Senhor, que eu quero trazer esse tema aqui hoje para vocês. E quando eu estive aqui no circo, não há muito tempo, 3 anos e meio atrás apenas, 3 anos e meio atrás, eu vim pela Thaís, aquela que está ali com o nosso rosto, e ela começou com um papo muito estranho do meu lado, um tal de circo. Eu falei, como é essa, Thaís? São moças, coisas. E ela já era do ministério. E aí uma amiga foi se divorciar e comecei no Black Belt, tá? E eu vim, olha o meu orgulho, a gente vai falar de orgulho, eu vim para ajudar ele, porque eu não sabia, imagina, eu, não, né? Gente nenhum. E eu vim e falei, não vai me enganar não, porque a senhora está achando o quê? Ela sabe de tudo isso. Gente, primeiro dia eu já estava quebrantadíssima. Aí no segundo dia, eu cheguei perto, ainda era ali no salão, eu falei, pastor, eu acho que a sua Bíblia é diferente da minha. Por quê, gente? Porque eu sou teológica, eu era religiosa. Eu sei decor, quase, né? Decor, mas eu não era íntima de Deus. E aí eu entendi que é muito diferente a gente saber versículos, mas ter a intimidade do Senhor é outra coisa. E a minha filha, vocês vão deixando de conhecer, foi o que nos levou a mergulhar em santidade. Porque se alguém chegasse para mim, 9 anos atrás exatamente, e falasse em santidade, eu falaria assim, e falei muitas vezes, isso é uma utopia, não tem como viver em santidade. E hoje nós vivemos em santidade. Nós vivemos. É simples, a palavra de Deus é simples, não é fácil, mas é simples. E por que o tema amargura? O tema amargura, ele não nasceu por acaso. Final de ano agora, de 29 de dezembro, eu estava de férias, no meu segundo dia de férias, feliz da vida, saltitante. Quem já me viu, eu passo para cá o tempo todo, hoje eu já subi no teto de casa, machuquei minha coluna na academia. Eu fiquei 42 dias com muita dor, inclusive no último ciclo que eu vim por obediência, tomando morfina, tá? Mas cumpri aqui o meu propósito. E lá, nesse final de ano, numa casa que a gente tem no interior, eu imagino, uma pessoa agitadíssima, tem que parar. Fiquei 4 dias sem me mexer, não consegui me mexer. Aí eu pedi para o Senhor, falei, Senhor, já tinha feito cursos, já tinha assistido aulas, filminho de Natal, não sei se vocês gostam de assistir filminhos, aí eu falei, Senhor, eu te louvo em toda a situação. Então, primeira mensagem que eu quero trazer para vocês. Tive tudo para murmurar. Era meu dia de férias, meu período de férias, e um ano muito corrido, e me machuquei de uma forma muito boa, por assim dizer. E aí eu
tive o ímpeto de murmurar. Eu falei, Senhor, não quero pecar, não quero murmurar. O Senhor conhece a minha natureza, então eu preciso, o Senhor me ajude a ficar quietinho. E dali saiu esse livro. Tinha um caderno do meu lado, e eu tomando medicamentos fortes, medicamentos que dão sono, e eu varei a noite inteirinha escrevendo. Família dormindo, eu escrevendo. E a amargura nasceu disso. No outro dia, eu enviei esse manuscrito para nossa apóstola Linda, apóstola Diva, que é minha mãezinha espiritual. E ela falou, filha, isso é um livro, vamos publicar. E dali foi tudo que vocês estão vendo. E o livro, a renda é revertida para o ministério, então não é sobre lucro, mas é sobre servir. E pela primeira vez, ele está sendo exposto, tanto em ministração, quanto aqui está sendo o lançamento. Então, vamos ler. Se servir para curar uma vida, para liberar uma palavra para uma pessoa, já valeu naquela noite ali, e o meu quietinho de coluna sobre graças a Deus. Vamos. Eu sei que cada um de vocês veio para cá por um motivo, certo? Por um motivo, pode ser por um filho, por um casamento, por um negócio, por algo que esteja acontecendo, por curiosidade. Mas a amargura, especificamente, eu percebi que ela acontece com cristãos, com pessoas que oram, pessoas que caminham com o Senhor, pessoas que servem, pessoas que continuam indo e vindo, pessoas que têm muita teologia para apresentar, mas que carregam dentro de cada um o que não foi curado. Porque se a dor não é levada para o Senhor, ela desce e raiz de amargura. E ali naquela noite, eu fiquei vagando por vários versículos que vou trazer para vocês. Se vocês gostam de anotar, vou trazer vários versículos, tá? Então, muitas vezes eu percebo lá no meu consultório, eu tenho meta, gente, na minha clínica, 5 por semana aceitam Jesus. E se não acontecer, eu trago um pouquinho. Eu falo, Senhor, manda alguém aí para a gente poder te honrar aqui na palavra. E eu vejo pessoas com memórias que ainda pesam, com dores, com feridas não cicatrizadas. E nesse contexto que veio, a amargura é uma das raízes mais silenciosas e mais perigosas do coração humano. Aqui o Silk, muitas vezes eu escuto nos atendimentos que, nossa, eu vim aqui para resolver minha vida. Gente, aqui é só o começo. É só o começo. Eu brinco que a gente é o caminhão da limpeza. Sabe aquela limpeza pós-obra? Cheio de entulho, cheio de coisas. A cozinha está na sala, a sala no quarto. A gente entra como um arrastão. Cada um de nós, conselheiros aqui, durante a semana que a gente está aqui, a gente carrega, mas o fardo é leve espiritualmente em torno de 10 famílias. E a gente entra realmente com uma limpeza. Só que depois, quando vocês saem daqui, precisa continuar aquela limpeza refinada e não deixar aquela sujeira acumular de novo. Então, manter o que foi limpo e o refinamento. E a amargura, para mim, veio como refinamento. Comparando com a medicina, é como se fosse a hipertensão. Alguém que tem hipertensão, se não quiser se expor, não tem problema. Mas então, a hipertensão ela é muitas vezes silenciosa. E quando ela vai dar algum sintoma, às vezes a pessoa já pode até ter um AVC. E assim a amargura é uma das raízes mais perigosas. Bom, nós pensamos às vezes em situações claras, em problemas assim, palpáveis, às vezes que a gente identifica com facilidade. É um filho que não está de acordo com o que a gente gostaria, com nossos valores. E muitas vezes heranças. A gente pensa nas heranças, mas nem tudo que prende uma vida é visível. Vocês estão vendo bem? Está dando tempo. Existem prisões silenciosas, sim, prisões silenciosas, cadeias invisíveis. Nós temos raízes que crescem escondidas e que muitas vezes tomam um espaço dentro da gente que não fica só em nós. Depois que tomou todo esse espaço, acaba contaminando todos ao nosso redor. E muitas vezes começa pequenininho, silencioso, num olhar diferente, uma palavra um pouquinho mais dura, muda o jeito de amar, muda um jeitinho de cuidar, um jeitinho de pôr um copo de água para o seu marido, por exemplo. Então, gente, nem toda ferida sangra por fora.
elas ficam escondidinhas ali. E a gente vai empilhando essa amargura. Só que ela continua aberta, continua sangrando por dentro. E quando essa ferida não é levada para o Senhor, ela não é curada, ela não desaparece. Ela só é camuflada e ela amarga. E a amargura não fica escondida para sempre, não fica. Ela aparece no rosto, aparece em palavras, na forma como a gente trata. Deus tem falado muito comigo desde que eu pisei aqui, e não como julgamento, nunca, mas como realmente em amor e para a gente poder tratar imperfeições do rosto. Eu sou dermatologista, então muitas vezes as feições do rosto me contam uma história. Pode achar meio óbvio, mas a contratura muscular, o tipo de ruga, eu não estou falando de envelhecimento natural, todos temos, não, mas é algo mais profundo que ele tem revelado. Um dia eu ainda passo para vocês, eu estou falando muito com o Senhor. E muitas vezes, quando a gente percebe, essa raiz de amargura não está ficando só a gente, já contaminou o que está ao redor. Então, por isso que esse tema não pode ser ignorado, não pode. Nós vamos dividir em 2 blocos. Hoje tem uma parte e amanhã tem outra. Então, hoje eu quero trazer realmente o que é a amargura, quais os sinais da amargura. Os sinais, muitas vezes, que a gente nem percebe, eu mesmo não percebia. Quando eu fui escrever essa noite, eu contei para vocês, eu fui muito confortável. Muito, muito. Então, eu até brinco que meus fios do rosto foram tudo deslocados, tanto que eu apanhei ali. Então, eu olhei para o corredor do rosto, né, menina? Não fala menina. Então, gente, vamos lá. Na Bíblia, a amargura não é um sentimento, não é. Ela é uma raiz. E isso muda completamente a forma como a gente entende esse problema. É um problema. Não é apenas uma tristeza, não é algo momentâneo, não é uma dor de um momento difícil, por exemplo. Jesus sofreu, Jesus chorou, mas ele não amargurou. Ele não amargurou. E a amargura é raiz. E raiz, vamos pensar numa raiz. Ela não aparece primeiro. Ela nasce ali escondidinha. Ela vai crescendo escondida, debaixo da terra, fora dos nossos olhos, fora da nossa vista. Vai se aprofundando, vai se fortalecendo, vai alargando, vai ocupando espaço e ninguém percebe. E quando a gente vê, já tomou espaço demais na nossa vida, na nossa casa, nos nossos negócios e na nossa descendência. E a Bíblia, ela alerta com muita seriedade, muita. Hebreus 12:15. Todo o meu livro é baseado nesse versículo. Hebreus 12:15. Cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Então, observe que a palavra Bíblia não chama amargura de emoção, ela chama de raiz. E raiz tem essa característica de nascer escondidinho debaixo da terra, crescendo no oculto. É uma pessoa que pode dizer assim: eu estou bem, já passou, está tudo tranquilo, não foi nada, mas dentro tem uma dor, dentro tem ali uma raiz crescendo. E ela continua vivendo, a pessoa continua vivendo, continua trabalhando, cuidando da sua casa, dos seus afazeres, mas ela percebe que algo mudou ali dentro. E aí vai tendo um pouco mais de dureza na palavra, aquela alegria já não é igual, se irrita com mais facilidade, essa paciência, a gente tem que orar todos os dias pelo fruto do Espírito, e a paciência, a mulherada, sério, a gente precisa orar muito pela paciência. E aí, essa paciência que já é um pouco complexa para a gente ter, ela está pior ainda. E por quê? Porque existe uma ferida que não foi tratada. Lucas 6,45. Lucas 6,45. A boca fala do que está cheio o coração. O que a gente tem que estar atento? Então, vocês devem estar se pensando, mas será que eu tenho alguma amargura? Então, a pergunta é: eu tenho reagido diferente em algumas situações? A minha paciência diminuiu? Meu coração está mais pesado? A minha alegria não é a mesma? Recentemente, nós fomos para... Obrigada. Recentemente, nós fomos para Itararé.
pinos, depois vocês olham na internet, é muito linda, muito frondosa. Eu fiquei encantada, eu parei e fiquei assim. E aí eu falei, que árvore linda. Ele falou, então, isso é uma desgraça. Ele usou esse termo. Eu falei, como algo tão bonito pode ser isso que ele está falando? Gente, o que ele explicou para mim? Que esse pinus é uma árvore que não deixa nada ao redor crescer. Vai crescendo para baixo, a raiz. Por cima está linda, é linda. Só que ela vai minando todo o solo e nada cresce do lado. E ele explicou, não adianta cortar a árvore. A gente tem que fazer realmente uma limpeza dessa raiz. Gente, é isso. Olha aí a amargura sendo explicada na natureza para mim. Bom, e é exatamente assim. E é isso que a gente vai ver com muito cuidado. Então, a Bíblia define a amargura como um estado do coração quando a dor não é tratada à urgência. E a dor não tratada vira raiz. E quando a dor não é tratada, ela pode ficar camuflada, mas não fica neutra no mundo espiritual. Não fica neutra. Ah, mas eu não sinto nada. Não fica neutra, gente. Ela passa a governar decisões, passa a governar palavras, reações, relacionamentos, porque aquilo que está dentro, em algum momento, vai aparecer. E aquele pinus que parecia majestoso, depois eu fui olhar de perto. Depois que eu soube, eu olhei diferente. Então, o fruto não mente. E entendendo agora o que é essa amargura, a gente vai agora saber aonde nasce essa amargura. Então, todos entenderam até aqui o que é a amargura. Então, agora a gente vai aprender quais são as causas dessa amargura. Causas, porque a raiz ela não nasce do nada, ela nasce de causas. Toda raiz tem um ponto de origem, que é o momento que começou. O momento que começou. Não aparece de um dia para o outro. Ela vai crescendo, lembre da raiz, vai crescendo, com aquelas emoções aguardadas, que são guardadas, aquele perdão retido, esperança que sai do lugar, a justiça aos seus olhos que você sofre, o orgulho que impede aquele coração de se render. Então nós precisamos olhar por cada causa. E eu, naquela noite, biblicamente, encontrei 6 causas. Deve ter muito mais. Mas a primeira delas é a dor não entrega a Deus. A dor não entrega. Então, toda dor, gente, precisa de destino. Toda dor precisa de um lugar para ser derramada. Por exemplo, uma pessoa recebe uma notícia difícil, um caso de rejeição, se sentiu rejeitado, uma traição, uma perda, uma decepção no trabalho, um sócio. A pessoa sente a dor, mas ela não ora, não entrega. Eu falo ela, gente, eu aprendi isso não tem muito tempo. Eu também já estive ali. Não fala com Deus, ela guarda, põe ali, camufla, segue vivendo, mas aquela dor continua lá dentro e crescendo com raiz. Ela cresce com raiz. Salmo 62, 8. Salmo 62, 8. Derrame diante dele o coração. Derrame diante dele, do nosso Senhor, o coração. E eu pergunto para vocês aqui, qual foi a última dor, última só, que você guardou e não entregou para o Senhor? Qual? Guardem. Porque quando a dor não sobe com o coração, ela desce com raiz. Guardem essa imagem. Quando uma dor, por menor que seja, por mais irrelevante que pareça, se ela não subir no coração, ela desce como raiz. Raiz de amargura, raiz que cresce fruto, só que é um fruto tóxico e um fruto que não fica só na gente, contamina todos ao redor. A decepção chega muitas vezes, ferida surge, mas ela é guardada, protegida, silenciosa. Então, mais uma vez, essa frase que eu quero que vocês guardem muito no dia a dia. A dor que não sobe
como o coração, ela desce como raiz, e raiz de amargura. Segunda causa, perdão retido. O perdão retido é algo muito forte, é algo que a gente trabalha muito aqui no SIC. Então, quando alguém nos fere, quando a gente sofre uma injustiça perante os nossos olhos, ou, volto a dizer, fomos traídos, alguma amiga, a gente tende a guardar uma ofensa. Aquela ofensa ali, pequenininha, parece natural no início, mas está ali, está na memória, tem uma dorzinha, depois ela fica meio inerte, lembra que ela não está neutra. E o perdão não é uma sugestão, não é uma emoção, é uma decisão, é um mandamento bíblico, é um mandamento. Efésios 4, 31 e 32. Livrem-se de toda amargura, toda, tá? Não é uma outra, é toda. Indignação e ira, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Gente, observe o início desse versículo. Livrem-se de toda amargura. Então, a amargura e o perdão retido, eles estão diretamente conectados. Porque quando o perdão não é liberado, a raiz permanece. Então, a gente tem que começar por aí. Amanhã a gente vai ver o tratamento. Hoje é como se fosse um diagnóstico médico. O que é as causas, os sintomas, que eu vou trazer hoje, amanhã é o tratamento que cura de verdade. Então, com o tempo, essa raizinha vai produzindo o fruto, certo? Só que é um fruto tóxico. O problema não é algo ter fruto, o problema é que tipo de fruto. Um fruto tóxico que contamina o coração. Muitas vezes, mesmo que a pessoa, e muitas vezes eu escuto isso, que às vezes eu não sinto mais nada, mas se o perdão está retido, a gente precisa declarar, o perdão tem que ser declarado. Eu libero perdão em nome de Jesus. Se a pessoa merece ou não, gente, não é conosco. O que Deus manda a gente é liberar esse perdão, declarar no mundo espiritual, feito em palavras. E Deus falou, haja luz. E veio todo mundo. Nós precisamos declarar esse perdão. Alguém já foi atendido aqui hoje? Tá. Vocês liberaram o perdão. É o primeiro ato que a gente faz, é liberar o perdão. E o perdão declarado deixa de ser isca para o inimigo, gente. Deixa de ser isca. Primeira vez que eu passei por atendimento, me veio à mente um menino que puxava meu cabelo na 4ª série. Eu tenho 53 anos, mais de 40 anos que eu não via, não sei nem se ele está vivo, mas se veio à mente porque tem perdão retido. Então, deixa o Espírito Santo falar com vocês. Todo nome que vier, vai anotando. Agora mesmo deve ter nome, viu? Nome. Anotem, não deixem nada na mão do inimigo, nada. Maridos, esposas, casamentos, se a gente não vigiar, tem um empilhamento de amargura. Liberar perdão para a marido é 70 vezes 7 por hora. Eu vou contar um pouquinho para vocês. Meu marido, alguns conhecem, né? Somos muito amigos aqui. E meu marido Marco tem 55 anos, delegado de polícia aposentado, e um sacerdote, uma pessoa incrível. Gravidez até aumenta a moral. Fora de casa, feriado, né, gente? Tem que fazer uma moral, né? Então, meu marido, cara incrível, eu te amo, marido. E o que a gente tem de história? Nós começamos a namorar, eu tinha 10 anos. Nós estamos juntos há 43 anos. E perfeito? De jeito nenhum. Mas a gente decidiu caminhar junto, a gente decidiu se perdoar todo dia. Graças ao bom, maravilhoso, misericórdia de Deus, o meu casamento na vida adultério, não sabe, tá? Adultério, não sabe, adultério, brincadeira, mas nunca tivemos isso. Não tem uma agressão, mas tem muito perdão. É muito perdão. É perdão e comunicação. Perdão, comunicação
mas ele sempre junto, e liberando. Então, perdão é posicionamento. E o perdão não significa negar a dor. Não significa. Amanhã vocês vão ver no tratamento que a gente tem que dar nome para a dor. Tem que dar nome. Romanos 12:19. Romanos 12:19. Amados, nunca procure vingar-se. Deixe com Deus a ira. Porque quando a gente tenta fazer justiça com as próprias mãos, o coração endurece. A gente tem um endurecimento do coração. Nós passamos uma situação recentemente que nosso filho, nós temos 2 filhos. Tem um filho de 25, vai casar daqui a uns meses, e a Sofia, que até nossa apóstola falou. E nós tivemos uma situação que, aos meus olhos, do Marco e do meu filho, ele foi muito injustiçado. Mas foi muito. Ele foi humilhado numa situação. Quem é pai e mãe aqui sabe, né? Mexeu com o filho na onça, né? E aí, ela me segura assim. Naquele momento, eu falei, Senhor, eu estou aqui na posição. Gente, mas subiu no poço. Vou falar para vocês. Não tem o nosso filho exemplo, tá? Senhor, a gente não quer pecar. Não quer pecar. Nós te louvamos em toda situação. E eu e o Marco passamos a noite interpretando isso. Foi fácil? Não. A gente falou assim, eu te louvo em toda a situação. Depois da 10ª vez já começou a fluir. Para vocês terem ideia, foi tão grave que no outro dia meu marido foi parar no hospital com crise de hipertensão. Mas a gente louvando o Senhor, louvando o Senhor, louvando o Senhor. E entregando, andando pela casa, lendo versículo. Gente, 2 meses depois a justiça foi feita. Glória a Deus. Olha, Deus é maravilhoso. É esse Deus emocionante. É esse Deus que a gente é filho e é esse Deus que a gente serve. Tá? Eu não sabia se tinha havido injustiça realmente, a gente entregou. Foi fácil. Não. Senhor, aos nossos olhos houve justiça. O Senhor eu tenho justiça, está na sua palavra. Está na sua palavra. E se houve, Senhor, nós te entregamos. A gente deu 2 meses. E assim, ele foi colocado no lugar de mim. Da humilhação veio de uma honra. Esse é o nosso Deus. Não é a Cátia, não é o Marco, mas é o nosso posicionamento. Detalhe, liberamos perdão para as pessoas que fizeram isso. Foi a primeira atitude nossa. Com vontade não. Assim, perdão, tá bom? Então, o perdão, ele não muda o passado, mas ele muda o coração. Ele muda. Teve um caso aqui, não sei quanto tempo faz, 1 ano e meio, 2 anos, no atendimento, atendi uma médica da depressão, e ela falou comigo, Cátia, eu não consigo declarar perdão. Eu não sinto, mas eu não consegui, ela não conseguia falar, eu libero, eu não consigo. E ali a gente ficou um tempo, ela conseguiu, foi uma lista, ela tinha lista, mas ela não conseguia verbalizar. Oramos, arrependemos, e ela conseguiu. Gente, no outro dia de manhã, isso foi na tardezinha, no outro dia de manhã ela veio falar comigo, eu não a reconheci de imediato, de tão diferente que estava a expressão dela. E assim, eu olhei de início, eu não sabia quem era. Aí, daí a pouquinho eu me conheci. Conversei e tal, o povo começou. Eu falei, pastor, acho que fiquei doido. Eu não estou reconhecendo. Eu falei, filha, eu vou dar de Jeová. Eu vou dar referência. Então, o que eu quero dizer para vocês? Aquela pessoa tinha muito perdão retido. E dali mudou todo o coração. E lembrando que o nosso coração alegre aformoseia o rosto. Aformoseia o rosto. Terceira causa, identidade ferida. Identidade é algo que eu trabalho muito no meu consultório. Vou contar aqui para vocês. Há alguns anos, eu passei na medicina. Eu estava me preparando para me aposentar com 55, ou seja, daqui a 1 ano e meio. Imagina. Então, eu estava em outro negócio, estava indo, e de repente, vinha assim, eu não te coloquei aqui. E aos olhos naturais, estava excelente.
estudar profundamente celeiro na Bíblia. E voltei com tudo. Onde Deus me colocou dentro do meu consultório. Ali meu celeiro dele, nada sobre mim, nada sobre mim. E uma das situações que eu mais trabalho é a identidade. Porque na dermatologia a gente vê muita demonização, né, gente? Vamos falar real, cão, cachechão, tudo amo. E quando a gente vai ver isso, é identidade fraturada. Então, muitas vezes, eu levo mais tempo para convencer alguém a não fazer alguma coisa do que se eu fizesse para criança. Mas a identidade é uma causa profunda, a identidade ferida, profunda de amargura. Então, existem dores que mudam narrativas internas, e elas se tornam forma da gente se enxergar, de como a gente se enxerga, mudando realmente a nossa identidade. E isso acontece principalmente quando palavras foram declaradas sobre nós, ferindo profundamente, palavras de rejeição, de desprezo, de comparação, de humilhação. E é muito de como a gente sente. Às vezes aquela pessoa não quis te dar uma palavra que te gerou rejeição, mas aconteceu, você se sentiu assim. E quando essas palavras não são tratadas, elas também podem virar raiz de amargura. Então a pessoa começa a repetir internamente aquilo que ela ouviu externamente. E não é apenas uma situação de eu fui ferido, passa a ser a seguinte narrativa: eu sou assim. E a Bíblia mostra isso claramente em Ruth, no 20. Ruth, no 20. Vocês conhecem a história de Ruth? Ela perdeu o marido, perdeu os filhos, e Ruth fala nesse versículo: não me chamem Noemi. A Noemi, a sogra. Não me chamem Noemi. Chamem-me Mara. Ruth era nome. A sogra estava tão amargada que ela mudou o nome. E no pensamento bíblico, a palavra nome representa identidade. Então, a Noemi, a sogra, ela não mudou apenas o nome, ela mudou a forma como ela se via, Então, se algum de vocês foi uma criança, eu fui, e cresceu ouvindo: você não serve, você não vai dar nada, você não é capaz, você não vai conseguir, essas palavras podem ficar dentro da gente e mudar essa narrativa. E não é quem Deus fala que a gente é. Não é. E anos depois, quem não tratou acaba não conseguindo realmente progredir, acaba não acreditando em si, acaba não confiando em si, acaba não levando para o Senhor. Então a dor virou identidade, que é uma identidade deturpada. E aí, quando essa dor já virou identidade, significa que a raiz já está profunda, bem profunda. E eu pergunto aqui para vocês: existe alguma palavra do passado ainda que pode refletir em quem vocês pensam que são? Levem isso em oração hoje. Eu vou trazer um outro exemplo para vocês. 2 exemplos. O primeiro é da Sofia, 19 anos, eu não podia ter filhos, então eu e o Marco namoramos, casamos, eu tenho uma doença autoimune que chama lúpus. Eu estou curada em nome de Jesus, mas a medicina é curada. Só que a medicina está em remissão. E eu sou grata do coração. E eu não podia ter filhos. Casamos, vamos adotar, vamos ter filho, tive para honra e glória de Deus a medicina, que é algo que o Senhor é o médico dos médicos. Tivemos esses 2 filhos. E a Sofia, essa menina linda, maravilhosa, vocês vão conhecer ainda, ela, recentemente, uma amiga começou a atacar a identidade dela. Não, porque você é isso. Nossa, toda vez você faz isso, então você é assim, você é assado. Começou. Aí, um belo dia ela chegou, verbalizou pra gente, falei: pode parar, não quero nem ouvir o que falou. Falei: meu marido, repete quem Deus diz que você é. Repete. Mãe, eu não quero saber o que a pessoa falou. Eu quero saber quem Deus diz que você é. E eu fiz isso há 3 dias, gente. O terceiro dia ela não aguentava mais. Mas repete quem tu é. Eu sou filha amada, e foi. Então, gente, uma coisa muito importante que eu quero trazer para vocês: guardem isso. Nunca ataquem a identidade do filho de vocês. Ataquem o problema.
exortação sim, educação sim, limite sim, mas ferir a identidade não. Porque uma palavra lançada de pai e mãe tem muito peso para a gente. E eu vivo disso, eu vivo de um lar completamente disfuncional. Completamente. Tá? É muito Senhor. Muito Senhor para a gente curar em nome de Jesus, mas a cura é o nosso último suspiro. O outro caso que eu quero trazer para vocês é uma paciente muito querida, ela vai estar aqui em nome de Jesus, e ela ficou uns 2 anos sem o meu consultório. E eu soube que ela tinha separado, o marido já casou de novo e tal. E aí ela voltou, e aí conversando, ela me contando toda aquela situação. E aí eu falei, e como é que você está em relação a isso? Já liberou perdão? Não, de jeito nenhum. Aí tá, então assim, é um processo até essa lei. E aí ela começou, aí eu falei, aí você tem algum outro relacionamento? Como é que está em relação a isso? Ela falou, não, porque eu sou fechada. Entenderam? Eu sou. Ela não falou, eu fui ferida e estou fechada para relacionamentos. Então, entendem como uma dor não tratada pela identidade? E querem saber mais? A célula amargurada adoece. Ela está em tratamento de câncer. Então, a amargura célula e célula amargurada adoece. E ela está em tratamento de câncer. Quarta causa: injustiça não entregue a Deus. Então, essa causa é uma causa poderosa de amargura. Poderosa. Por que injustiça? Dói, lembra quando tem meu filho? O marido foi parar no hospital, gente. Louvando o Senhor, mas foi parar no hospital. Gera indignação, gera ira. Mas quando essa injustiça não é confiada a Deus, o coração tenta assumir um papel que não é dele, não é nosso. O papel de juiz é apenas do Senhor. Do Senhor. Muito tempo eu vivi numa posição de JJ. Você já ouviu falar? É uma sigla minha. É justiceira de Jesus. Então, nossa, que eu era justiceira, uau, e eu sabia o que era, né? Então, só que o juiz sou eu. O juiz não é você. O juiz é o Senhor. O Senhor. E quando a alma tenta julgar, quando nossa alma tenta julgar, ela perde o descanso no Senhor. Não quer dizer não fazer nossa parte, mas a gente tem que ter descanso no Senhor. E essa alma julgadora, ela revisita a memória, recria a conversa e reabre a ferida. Mas Deus nunca pediu que a gente carregasse justiça nas nossas mãos. Ele é o juiz. Romanos 12:19 fala o seguinte: minha é a vingança, é dele, a vingança dele. E quando a justiça não é entregue, o que ela faz? Se transforma em ressentimento, e ressentimento se transforma em raiz de amargura. Quinta causa: esperança desalinhada de Cristo. Então, essa causa é o seguinte, ela é bem complicada e nós estamos vivendo um momento disso, que é de idolatria. Muitas vezes a gente acha que idolatria é só tirar a imagem, certo? Não. É tudo que tira Cristo do centro. Tudo. É colocar algo, pessoa, atividade no lugar de Cristo. Num lugar que somente pertence a Deus. Somente pertence a Deus. E quando essa esperança está em pessoas, o coração se torna vulnerável à frustração, porque pessoas somos todos imperfeitos. E nós falhamos sim, mas quando a esperança está em Deus, o coração encontra estabilidade. Gente, não adore pessoas, não idolatrem pessoas, ninguém. O que eu vejo de gente idolatrando pastor, cantor, por favor, só temos um tipo de adoração, é o nosso Senhor, Ele é o único. Salmo 42:5, ponha a sua esperança em Deus. Então, quando a esperança sai de Cristo,
Sexta, a quinta é a esperança desalinhada de Cristo. A quarta, injustiça não entregue a Deus. Ok? Então vamos lá. Essa aqui foi a que mais doeu em mim. Mais doeu, sabe qual é? Orgulho. Orgulho. Se alguém falar que não é orgulhoso, já pode se confessar, pedir para o Senhor gerar arrependimento, já está pecando. Mentira. É mentira, mentira, é pecado. Então vamos lá. Essa causa é muito perigosa. E o orgulho impede a cura. O orgulho destrói família. O orgulho leva a sabedoria terrena, demoníaca, e não a sabedoria do alto que a gente realmente tem que pedir para o Senhor. O orgulho ele impede a rendição, ele impede o arrependimento, ele impede o perdão genuíno. Tiago 4,6: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então o orgulho raramente aparece daquela forma evidente. E essa é a questão. Ele aparece em pequenas atitudes. Trouxe 20 só para você, só 20, tá? Dificuldade de pedir perdão. Isso merecer. Quem eu vou pedir perdão? Impaciência constante. Interromper pessoas de falar. Gente, essas era eu, em nome de Jesus era. A pessoa está falando, eu já entendi. Corta. Isso é orgulho. Necessidade de sempre ter razão. A sua ideia sempre é melhor, mas eu sei mais que você. E é sutil às vezes. Resistência a conselhos. Resistência a receber conselhos e exortações. A gente não gosta de ser exortado, vamos ser sinceros. Mas a gente tem que ter o nosso coração aberto à exortação. Tem que ter. Pedir para o Senhor. Como? Vamos pedir para o Senhor. Pessoa que se ofende facilmente. Se sente ofendida por mínimas coisas. Evita reconhecer que errou. Tem uma dificuldade de perdão, mas também dificuldade de reconhecer que errou. Guarda ressentimentos. Fica com aquilo, remoendo. Dificuldade em pedir ajuda. Sai fazendo tudo, não pede, não vou pedir, eu consigo tudo sozinho. Isso é orgulho. Irritação ao ser confrontado ou ser corrigido. Comparação constante. Comparação é algo que é muito injusto conosco, muito injusto. Nós não podemos nos comparar. Não podemos. Cada ser humano veio com um propósito único. Nós somos irrepetíveis. Deus nos conhece desde o ventre. Inspiração, sim, gente. Se inspirar alguém é muito bom. Mas a comparação gera frustração, ressentimento e amargura. Aí já amargura. Necessidade de reconhecimento. Aquela pessoa que tem que ser reconhecida toda hora que fez algo bom. Isso é orgulho. Resistência ao quebrantamento. Desejo excessivo de controle. Excessivo de controle. Hoje a gente estava almoçando na mesa de conselheiros. Você estava na mesa comigo? Não, hoje não. Aí a gente estava falando, não, porque as nossas mesas é um exortando o outro. Né? Isso aqui é uma exortação para ele, sabe? E aí a gente estava conversando e o pastor falou, a gente tem que aprender a abrir mão do controle. Aí o outro falou, o quê? Abrir mão do quê? A gente não tem controle de nada. Nós não temos controle de nada. Abrir mão a gente não tem. Dificuldade em perdoar. Defender-se constantemente. Eu não sei se vocês conhecem alguém que você vai falar qualquer coisa. Você nem terminou. Não, mas é porque o quer se justificar. Está justificando. Isso é orgulho. É uma manifestação de orgulho. Falar mais do que ouvir. A gente tem dois ouvidos e uma boquinha. E eu tenho uma teoria que eu uso muito na minha vida. Eu tenho uma certa dificuldade em beber água. Vocês veem, né? Acho que eu estou aqui confessando. E o que eu falava antes de ter o Espírito Santo? Eu falava, gente, meu cérebro e minha boca são muito perto. Então, assim, eu pensei
vamos beber água. Então, quando você quer ter aquela reação, porque neurologicamente são 5 a 10 segundos para a gente falar as nossas melhores palavras ou piores palavras. Beba uma água. Anda com uma garrafinha de água. A gente vai ficar hidratada, a pele bonita, cabelo bonito, vinho bom e boquinha fechada. Entendeu? Então, todo mundo com garrafinha de água. Toma aguinha, gente, eu tão hidratada. Faz muitos anos que eu não tenho mais problema no isso por causa disso. Enfim, dificuldade em celebrar as vitórias dos outros. A gente fica feliz nas nossas vitórias, mais é dos outros, de um familiar, de um amigo. Quando a gente não celebra, isso é orgulho. Isso é orgulho. E resistência a mudanças. Então, aquela pessoa que tem dificuldade a ser exortada e também resistência a mudanças. Ah, eu sou assim, não vou mudar, eu sou desse jeito. Isso é orgulho. Alguém se identificou com alguma das 20? Gente, eu escrevi isso aqui chorando. Eu quero recomendar para vocês um livro para aquela vez, por favor, a renda é toda para o Ministério, por gentileza. Hoje, amanhã, eu resumo o livro, mas o pastor Otto, eu li todos os livros que estão ali, gente, eu amo ler. Eu vou dizer viciada, não estou com um termo ruim, mas eu amo ler, eu leio 100 páginas por semana. Eu me desligo lendo. E o penúltimo que eu li foi o Síndrome de Lúcifer. Gente, leiam, porque é incrível. Eu li em uma tarde. Eu fui, não consegui. Falei, pastor, pelo amor de Deus, eu preciso confessar um monte de coisa para o senhor. Lá vai eu confessando, aí eu concordo comigo. Então, é um livro que foi maravilhoso, meu Deus. Tanto que nós compramos 10 para dar de presente. Nós vamos levar, pessoal. Tiago 1,19. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. E o que a gente faz? Porque quando a gente está aqui sentadinho, com essa presença, é fácil. Mas ali no dia a dia, bebam água e peçam o Espírito Santo. Durante a aula, fala Espírito Santo, mansinando comigo, própria paciência, decorar o fruto do Espírito. Vocês já ouviram falar em fruto do Espírito? Então, são 9 características, não são frutos, é fruto. São 9 características de um cristão: paciência, alegria, amabilidade. Então, todo dia a gente pedindo. Provérbios 12:15. Provérbios 12:15. O caminho do insensato parece justo, mas o sábio ouve os conselhos. Tiago 4:10. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. O que vocês se identificaram no orgulho é do Senhor. É Ele que vai curar. É Ele. Sem Ele a gente não tem cura. Gente, 31 anos de medicina. A cura completa é na cruz. É na cruz. A medicina, sim, é algo do Senhor, vem com algo para nos auxiliar, mas quem é o médico dos médicos? É Ele. E o orgulho cria um muro que impede essa graça de entrar. Então, entregue hoje, Senhor, eu te entrego todo o meu orgulho, eu não preciso nem entender qual que eu tenho, mas entregue aos pés da cruz, porque onde não há humildade, não há cura. Vou contar para vocês. Vocês estão tranquilos? Querem tomar uma aguinha no banheiro? A gente tem mais uma meia hora. Tá tudo bem? Oi? Tá. Como eu mergulhei no espiritual? Então, eu sempre fui religiosa, para vocês. Eu passei por todas as religiões, todas. Se alguém deve me contar, eu sei, eu tive dentro de todas, eu sempre busquei. E aí tive uma situação na minha família, que, como para vocês, que eu fui de um lar disfuncional, certo? Honra e glorifico que eu aprendi de bom, honrar pai e mãe, mandamento
eu não era íntima, eu era religiosa. A gente ajudava casais, a gente ajudou a construir 2 igrejas, eu tinha uma profissão, glória a Deus, cheguei no topo, para uma glória do Senhor. E aí nós falamos, não, nossa família, a gente vai romper padrões. E intencionalmente a gente buscou isso. Então há 26 anos a gente busca esse rompimento. E aí a minha família até então perfeitinho, certo? A minha filha, que hoje, semana que vem faz 20 anos, com 12 anos ela teve uma depressão profunda, Sofia, não sei se vocês sabem, uma depressão profunda, uma anorexia. Mas como a minha família perfeitinha, na minha casa, nunca ninguém gritou, meus filhos, eu nunca gritei, aliás, eu nem tenho voz para gritar. E aí, como? Tá, gente, tudo na medicina eu fiz, mas sabe o que é tudo? É tudo. Tudo. Tratamentos, melhor equipe médica de São Paulo, punha um psiquiatra na escola, punha outro, tudo essa menina piorava. Veio médico da Itália, dar um curso, não fala italiano, ele não fala português, mas eu dei um jeito do homem pegar a Sofia. E ela piorando. Um belo dia, ela teve as crises, ela chegou a deixar uma carta, porque ela não queria mais incomodar a família. E aí, um belo dia, ela teve uma crise muito grande de ansiedade, tudo, de pânico, e eu liguei para o psiquiatra no domingo à noite. Aí eu falei com a psiquiatra, ela falou, Kátia, você tem feito alguns casos que não tem cura. Aquele dia, Deus me queria. Era ali. Eu fui, me tranquei no quarto, eu briguei, eu cheguei, estou confessando que eu já pedi perdão para ele, já recebi perdão. Mas ali eu entendi que a minha medicina não adianta nada se não tiver o Senhor. E exatamente é esse o ponto que a gente tem que entender. Não é não procurar um médico, não tomar um medicamento. Não é isso. A gente tem sim a medicina para nos ajudar, mas nós temos que estar com Cristo no centro, porque a cura é o governo dele. Hoje ela é curada, ela aceitou Jesus, nós fomos no evento, e dali, esse dia que eu me entreguei realmente, eu cheguei a ouvir uma voz. Olha só, eu vou falar para vocês que eu não contei público. Eu ouvi uma voz, sabia de mim? Ouvi uma voz que falou assim: você tem que ter posicionamento. Eu, que posicionamento? Eu achei que eu estava com meio dúvida. Uma semana depois eu fiz uma tomografia no cérebro, porque médico, quando ouve voz, acha que tem. Aí eu falei, eu ouvi voz, meu marido ouviu voz, eu fiz, tá? A voz era o Senhor, e a partir daí a conversão inteira da família. E aí é um processo, porque quando a gente aceita Jesus, a gente acha que no outro dia a nossa vida vai ser maravilhosa, tudo perfeito. O diabo, ele não está preocupado com quem está na dele, porque quem está na dele, ele vem para matar ou para destruir. Quem é morno, também está na dele. A gente tem que ter um posicionamento, que é o posicionamento. Eu sabia a palavra de cor, mas eu não tinha posicionamento. E quando a gente vai para a luz, a gente enfrenta a batalha, sim. A gente enfrenta. Mas o que a gente precisa? Fechar as portas. É o que vocês estão fazendo aqui. Entender, se ministrar uma palavra. Porque libertação não é um culto, é um processo. A pastora Adriana fala muito isso, é um processo. Quanta gente liga para nós e fala, ora pela libertação do fulano. Não tem como. E ela dá um exemplo muito bom, eu gosto dele, né? Ela fala que alguém chega no corredor de um cardiologista e falou, Senhor, opera meu coração aqui agora. Não é assim, é um processo. Não dá. Libertação é um processo que tem que ser continuado depois. Todo dia aqui em minha casa nós vivemos libertação. Semana passada a gente teve uma DR familiar e não pedindo perdão para o outro. E não deixe. Porque tudo que a gente deixa vai dando credibilidade para o inimigo agir. Bom, agora que a gente entendeu as causas, vamos entender as consequências. Toda raiz produz fruto, certo? Toda raiz. Mas o problema não é dar fruto, é o tipo de fruto. Raiz boa, dá fruto bom. Raiz amarga, fruto tóxico.
E muitas vezes a gente acredita que está bem. Quando eu escrevi isso aqui, eu achei que eu estava bem, tá? Eu achei que eu estava bem, lembrando que eu fui a primeira a ser confrontada, né? Escrevi chorando a noite toda. E quando essa raiz cresce, ela começa a se manifestar. E vai se manifestar em algum momento. E aqui nós vamos falar sobre as dores não entregues, sobre esse perdão não retido, sobre aquela identidade ferida que a gente teve na infância ou recentemente, o orgulho que a gente nem sabia. Só que a gente tem que entender que a raiz invisível, ela é visível, mas o fruto é visível. É visível. Inicialmente pode parecer muito bonito igual pinhos. Pode, mas é visível. E não é um fruto tóxico, não é bom. Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Toda, gente. Toda a vida. Nós somos espírito. A gente habita o corpo e a gente tem uma alma. A alma é nosso intelecto, nossos pensamentos, nosso coração. A gente tem que vigiar muito, 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 muito. Porque quando o coração está saudável, a vida floresce. Mas quando ele está ferido, os sinais começam a aparecer. E essa amargura, ela não começa grande. Ela começa pequenininha, silenciosa, quase imperceptível, mas vai crescendo, vai enraizando, vai desgastando, destrói ali, compõe ali, cansa. Deuteronômio 29, 18. Certifiquem-se de que não haja entre vocês raiz que produza fruto venenoso. Olha a raiz de novo. Vocês perceberam a caminhada ali? Eu fui, Deuteronômio. Então, todos esses versículos relacionados com amargura. Certifiquem-se de que não haja entre vocês raiz que produza fruto venenoso. Raiz produz fruto, e o fruto da amargura é tóxico, certo? E contamina. Então, dentro dos sinais, nós vamos falar primeiro dos sinais internos nossos, do nosso coração. Os primeiros sinais de amargura aparecem dentro de nós. E muitas vezes quem está ao nosso redor não percebeu ainda, mas está agindo ali. É como a hipertensão arterial que eu falei para vocês. A hipertensão, muitas vezes, ela é silenciosa. Para ela dar uma dor de cabeça, para ela dar uma tontura, às vezes pode ser tarde. Mas qual que é a boa notícia? Nunca é tarde para o Senhor. A amargura, a gente vai ser curado em nome de Jesus. Um dos sinais internos é aquela irritação constante, aquela irritação frequente, aquela pessoa irritadiça. Isso não é quem Deus diz que a gente é. Não faz parte da nossa identidade. Então, pequenas situações passam a gerar reações maiores. A gente tem que estar muito atento. O que antes, por exemplo, era tolerável, agora incomoda. Pensem se tem alguma situação dessa na vida de vocês. Eclesiastes 7:9. Eclesiastes 7:9. Não se apresse em irar. Lembra? Água do Espírito Santo. Tá? Água e pedir para o Espírito Santo agir. Então, essa irritação constante não é temperamento, gente. Não é. A gente não fez. Não foi feito assim. Deus não nos fez assim. Isso é um coração ferido. É um coração ferido. Outra, memórias que não cicatrizam. Então, a lembrança volta e a dor volta junto. Não houve cicatrização. Houve o quê? Um armazenamento da dor. Um armazenamento. Vamos falar de uma cicatriz. Tá? Uma cicatriz que seja cirúrgica, você se cortou e levou um ponto. Tem uma aqui, ó. Minha cirurgia cardíaca, eu fiz cateterismo. A cicatriz, ela está aqui. Ela não vai deixar de existir. Eu não vou esquecer. Esquecimento é doença. Esquecimento é Alzheimer. A gente é saudável em nome de Jesus. Então nós vamos lembrar assim. Só que a gente lembra sem dor, sem sangrar. Se eu pegar e ficar cutucando aqui uma fratura, vai doer. Então a gente tem que tirar esses gatilhos da nossa vida que façam a nossa cicatriz doer. É lembrar sem dor. Hebreus 12:15.
versículo principal, que nenhuma raiz de amargura brote. Então, raiz não tratada permanece ativa. E olha só, nesse versículo também tem uma palavra que falou muito comigo. O versículo fala: cuidem, cuidem, cuidem. Mas cuidar é uma ação. Não é assim, olhe, veja, pense, cuide, é ação, tem a nossa parte. Nós temos que cuidar desse jardim. É cuidar, cuidar. Outro sinal de que pode ter uma amargura ali: perda da alegria e da leveza. Então é uma pessoa que ela está vivendo, só que não tem uma leveza, não tem um descanso emocional no Senhor. Provérbios 17:22. O coração alegre é um bom remédio. Quando a alegria diminui, algo precisa ser tratado. Algo precisa ser tratado. E a gente se conhece. Provérbios 15:13. Eu amo, vou repetir porque eu já falei dele. O coração alegre aformoseia o rosto, mas o coração triste abate o espírito. Abate o espírito. Então, aquilo que está no nosso coração, inevitavelmente vai aparecer no nosso rosto, vai aparecer nas nossas atitudes. E quando o nosso coração está em paz, existe um brilho diferente, existe um vício diferente, uma leveza nas expressões, nos músculos faciais, os músculos ficam mais relaxados. Lembra que é um botox de usar? Vamos para o botox de usar. Mas quando a pessoa está amargurada, o corpo sente. E aí eu vou falar de medicina para vocês. Nosso corpo entra em alerta na amargura. A gente começa a liberar hormônios que são nocivos. Nosso corpo, ele vive uma orquestra em harmonia. Tudo em equilíbrio. A música, o instrumento, a melodia. Já passou do tempo? Não. Claro. Estou recebendo tudo aqui do lado já. Só não estou lá embaixo, mas estou na sala de aula secreta aqui. Bárbara Carvalho e Raíssa Cavalcante estão podendo? Queridos, vocês tinham que estar sendo atendidos agora, foram chamados hoje. Sentindo honrado. 5 minutos antes era para estar lá no lanchonete, o conselheiro está procurando vocês. Entrega tudo, entrega. Raíssa e Bárbara são as duas? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vamos lá. Então, gente, a senhora quer falar do botox de chupar? Então, gente, eu não estou falando de rugas, não. É uma brincadeira para a gente fazer essa analogia, né, dessas expressões endurecidas, dessa amargura. Eu tive um encontro recentemente na cidade de Gramado, um casal querido que eu amo aqui, são nossos amigos. E observando ali, eu vi vários casais que não se dão as mãos. Eu vi casais que não se aparelham, parabéns, eu vi casais. E haja banheiro, né? Porque a água vai comendo. Olha só, eu vi muito, me deu uma tristeza no coração quando eu tenho meu marido. Obrigada, mãe. Não se abraçam, não dão as mãos. Lá em casa a gente tem uma regra. São 3 abraços por dia, mesmo naquele dia que você está assim, sabe? Eu posso fazer essa cara mais comigo. Mas são 3 abraços por dia. 3 por dia. Tá? E pedir perdão a todo dia. Pedir perdão. À noite, te fiz alguma coisa que possa ter te ofendido, porque às vezes ali no dia a dia a gente não percebe. E a gente fala um pro outro. Fala um pro outro. E a gente tem um outro combinado. A gente fala assim, às vezes, o eu achei que não foi legal de falar isso, X. Aí, quando aquilo entraria numa raiz de amargura, sabe o que o outro responde? Está perdoado em nome de Jesus. Mas se aquilo não entrou como ofensa ou poderia virar amargura, ele fala, não
Bom, endurecimento do coração é outro sinal. A pessoa até ouve, mas ela não se sensibiliza, não se sensibiliza. Porque o coração amargurado, ele perde a sensibilidade. Hebreus 3,15. Não endureçam o coração. E esse endurecimento, ele não vem de uma vez. Essa falta de sensibilidade, ela vai vindo aos poucos, ela é silenciosa, é progressiva. Por exemplo, num casamento, a pessoa antes até se entristecia, chorava. Pessoas que não sabem liberar o perdão igual vocês, tá? Pessoas que não fizeram isso. Vocês não, vocês já são diferentes. Então, com o tempo, ou marido e esposa vai falar, tanto faz, já me acostumei, ele é assim mesmo. Ele é assim mesmo. Isso não é maturidade não, gente. Isso é perda de sensibilidade. Isso vai virando amargura. Vai virando amargura. Na família, por exemplo, a gente tem decepções, às vezes, repetidas, e começa a dizer, não quero mais saber. Eu mesma, há muito tempo, falei, estou anestesiada. Estou longe, estou anestesiada. Não. É o coração que está amargurando, tá? Vida espiritual. A pessoa continua até lendo a palavra, ouvindo a palavra, mas já não tem mais a sensibilidade, já não tem intimidade. E aí o coração vai se fechando. Então, aquilo que antes, por exemplo, gerava culpa, deixa de incomodar. Quando que a culpa é boa? A culpa só é boa para gerar o arrependimento genuíno. E a mudança de comandos 12. Fora isso, nada de remoer em culpa. Não. A gente tem a culpa, o arrependimento e a mudança. Isso sim é válido. Então, o endurecimento do coração não começa quando a pessoa deixa de ouvir, mas começa quando ela deixa de sentir. E os sinais, muitas vezes, ele vem em palavras também. Nas palavras, aqueles sinais ali dos internos que a gente falou. Vocês querem que eu repita os sinais? Sim, eu senti que alguém repita. Eu vou repetir, tá? Então, os sinais internos: irritação constante, memórias que não cicatrizam, perda da alegria e da leveza, endurecimento do coração. São esses sinais internos. Deve ter muito mais, deve ter. Até se alguém tiver alguma revelação, eu vou ver aqui, me conte. E nas palavras. Então, esses sinais que estão internos aqui, eles começam a sair. Porque a boca fala, o coração está cheio. Então a gente está ali, aquela amargurinha de estimação. E aí começa nas palavras. Começa numa palavra mais dura, num olhar mais crítico, numa careta. Lucas 6,45, que é o versículo que fala, a boca fala do que o coração está cheio. E essa dureza da palavra, essa dureza de uma resposta, muitas vezes vem de sutileza e vai gerando uma tensão, fica uma tensão, principalmente na família. Gente, filho, a gente não perde na rua, filho a gente perde dentro de casa. Quando alguém chega e fala, perdi meu filho na rua, não, muito tempo antes já perdeu dentro de casa. Estejam atentos. Aquele adolescente, aquele filho que está se isolando, você acha que está dentro de casa, está no quarto, está seguro, pode estar perdendo. Além das palavras duras, reclamação constante, murmuração frequente. Murmurar é pecado. Nada parece suficiente para uma pessoa que começa a murmurar. Nada parece bom. Nada. Depois, uma pessoa que se está sol, ela murmura, se está chovendo, ela murmura, se está frio, ela murmura. Você fala, Cátia, por que você convive com a mulher paciente? Gente, quando ela está na agenda de coração, eu oro muito. Eu oro. Porque é uma murmuração. E vamos lá, vamos para a palavra. Quanto tempo o povo ficou no deserto? Quanto que era para ficar? E por quê? Murmurou. Efésios 4:29. Nenhuma palavra torpe saia da boca
abre a nossa boca para edificar, para exortar em amor, como a gente não ama. Tá vendo? Amei. Como que é seu nome? Você vai ganhar um livro meu de presente só para você. É isso. Então, quando as palavras que saem de nós deixam de edificar, é sinal que a gente precisa tratar algo dentro de nós. E aí vocês voltem para os sinais anteriores. Voltem. Entreguem para o Senhor. O Senhor tem essa listinha aqui, ó. Tem essa listinha. Bom, a gente entendeu até aqui que raiz invisível produz fruto visível. Mas tem uma boa notícia, como eu disse para vocês, essa raiz ela pode ser tratada, ela pode ser curada, ela pode ser arrancada, e é exatamente isso que nós vamos falar amanhã. Então amanhã a gente continua com mais alguns sinais e o tratamento bíblico. Antes da gente orar, eu quero saber se alguém tem alguma pergunta, algo para compartilhar. Eu gosto muito dessa troca, nós vamos sempre para ela, menino. Eu fico de costas para ela lá. Que eu amo quando alguém compartilha. Vocês querem perguntar ou falar alguma coisa, algo que veio na mente? Se ninguém falar, eu vou chamar. Tranquilo? Nenhuma dúvida? Nenhuma pergunta? Lívia, você tem? Lívia, guarda. Tudo bem, gente. Então, nós vamos orar. Arrasou, vamos lá. Quer vir aqui? Ou quer falar dele? Tá, ótimo. Vamos lá. Existe a culpa, existe o remorso e o arrependimento. A culpa, ela só é válida quando a gente realmente se arrepende. E esse arrependimento leva a uma mudança realmente de atitude. A gente sai daquele pecado. Vou te dar um exemplo. Lembra que eu contei que eu vim aqui porque uma amiga ia se divorciar? Foi assim que eu vim parar aqui. E o esposo dela adulterou, passou 20 anos adulterando e ela aceitando. Tá? E ele veio também. Logo em seguida ele veio, foi, uau, né? Só que ele não mudou de atitude. Então, inicialmente ele teve uma culpa porque ele estava perdendo a família, perdeu. Só que ele teve um remorso. E esse remorso não foi um arrependimento genuíno, porque o arrependimento genuíno leva à mudança. Respondeu? Sim. Porque tem um ditado que fala assim: nasce um filho, nasce uma mãe culpada, certo? Eu vivi muito tempo nessa frase horrível para nós. Mas não. A gente não pode ter essa. Não pode, de jeito nenhum. É fazer o nosso melhor, entregar tudo que a gente for fazer, uma louça lavada, um tempo para o nosso filho, como uma excelência para Deus. E assim que eu acordo todo dia. Eu falo, eu não levanto para fazer nada mais ou menos. Eu tenho uma missão, tem que chegar perto de mim, com uns 12 anos. Tem que sair melhor. Seja com um abraço, com um sorriso, com uma mulherzinha, né? Porque a gente é mulher, né? No toquezinho. Mas tem que ser melhor. Entendeu? E isso veio de uma culpa que eu tive lá atrás, mas que gerou um arrependimento, uma mudança de vida. Sou perfeita não, tá, gente? É todo dia liberando perdão, pedindo perdão para Deus. Mas sabe o que gerou a mudança absurda? Como é seu nome, irmã? André, eu entendi algo muito, para mim, assim, divisor de águas comigo, foi quando eu entendi o princípio da instrumentalidade. Você já ouviu falar? Então eu pensava assim, gente, nossa, eu não vou incomodar Deus com isso. Não, deixa ele não precisa de mim para nada. Ele não precisa mesmo, ele precisa, ele é Deus soberano, todo-poderoso. Mas quando eu entendi, e foi aqui, pastora Antônia, isso de ter lido a Bíblia, eu cheguei aqui, eu já tinha lido a Bíblia 2 vezes, tá? Vocês entenderam? Hoje eu estou na quarta, mas 2 vezes.
precisa de um corpo. A treva usa um corpo. E, gente, uau, é isso. Eu fiz uma oração de entrega realmente como um instrumento do Espírito Santo. E nada mais é sobre a nossa vontade. Não é. Só que a vontade de Deus era o quê? Boa, perfeita, agradável. Concorda que é muito melhor que a nossa? Então é isso. Esse princípio fez toda a diferença na vida. Alguém mais? Pode falar, irmão. Baseado no texto Deixa básico. eu falar uma coisa, seu coração é lindo, tá? Gratidão. Eu vi desde ontem. Hoje você veio falar com a pastora Fiorina. Sou grato. Permaneça. Bendito seja Deus. Permaneça. Pode falar, perdão. Segundo o texto base, né, da sua palestra, a amargura ela é algo inevitável de existir. Só que o que pode ser evitado é ela criar raiz. Então, pode-se dizer que ela é uma semente que a gente tem que tomar cuidado, cuidem, para que não brote. Porque brotando, aí vão gerar frutos, né, conforme você disse. E fruto tóxico. Frutos tóxicos que contaminam e matam, né? Isso. E a mulher deve falar isso, já adiantou uma frase, que se a gente não leva a oração, vira uma semente que a gente germina. A gente vai adubando. É isso mesmo. E lembra, a dor levada em oração, a que não é levada em oração, vira essa bagulho que a gente. Amanhã a gente fala muito disso. Eu deixei essa parte para amanhã, porque eu acho que ela tem que ter um tempo maior, porque hoje é entender. E hoje o Espírito Santo vai trabalhar na mente de vocês. Ele vai trazer, vão anotando. E a gente levar essa amargura, levar. E saber que perfeito é só o Senhor. E às vezes a gente está em ambientes, hoje mesmo eu ouvi, nossa, uma pessoa chegou para mim e falou, nossa, é um ambiente perfeito. Eu falei, não tem nada de perfeito. Aqui nós somos todos pecadores, mas somos assim, realmente posicionados, e a gente está aqui, graças a Deus, mas perfeição está longe de nós. Então, cuidado com a idolatria. Eu vejo muita idolatria de pessoas. Alguém mais? Quero compartilhar uma coisa, Carla. Aí você já vai falando. Tomei rouca, você repete, por favor. Minha amiga, que é o microfone. O super menino é. Tá bom. Foi bem pouquinho. Isso. Pode ir lá. Carla, eu tinha todas as características de amargura que você falou. Eu reconheci todas em mim. Mas eu não tinha consciência delas, mas Deus tinha. Então é isso que eu quero compartilhar. Eu não sei como Deus pegou uma por uma e trabalhou dentro de mim, e Ele resolveu e Ele curou. Em nome de Jesus. Então, assim, eu não tinha as que eu via, que ainda tem, eu vou me arrepender e vou tentar trabalhar. Vou tentar, não conseguir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gente, é isso. E tem às vezes situações, eu já recentemente, a minha chefe chegou. O coração, às vezes a gente tem uma atitude que a gente não se arrepende. E aí o que a gente tem que fazer? Pede para o Senhor. Recentemente eu tive uma atitude que aos olhos naturais foi tudo muito sutil, mas eu sabia que estava no meu coração. A intenção do meu coração, vamos para Davi? Davi não puxou a arma e matou Elias. Mas qual é a intenção dele colocar ele na batalha e matar? A intenção do meu coração estava dura e eu não me arrependi. Falei, Senhor, cadê tu? Eu acho que quando eu durmo ele fala bem, que essa dormir vai ficar paz. Mas é o dia inteiro aqui, é o dia inteiro. E aí eu pedi, eu falei, Senhor, eu sei que meu coração estava duro. A pessoa nem percebeu, tá? Olha a sutileza. E aí eu pedi. Deu 2 dias, começou. Veio o arrependimento. Graças a Deus, Senhor, agora me perdoa porque agora eu estou arrependido. Então, quando a gente nos informa, a gente tem que pedir o arrependimento. Estou pedindo de perdão. O seu arrependimento não adianta. Aí entra no remorso, entendeu? Culpa com remorso, mas não com mudança de mente.
tem fé, a gente sabe que a promessa para chegar vai acontecer, mas o processo é tratamento, é treinamento, e Deus está olhando no nosso coração. Como a gente se comporta no processo? Porque existe um tempo de plantar, tempo de frutificar, de fruto bom. A gente está falando de raiz boa e fruto bom. Então, a raiz, nós estamos falando de amargura, mas e o fruto bom? Então, existe um processo, existe um tempo de adubo, de cuidado no jardim. E a palavra de Deus é clara: cuidem. Mais duas pessoas, aí a gente vai orar, tá bom? Pode ser, irmã. Começou o nome? E você de onde? Maria. Eu não entendi o dito popular que você disse, nasce um filho. Vou te explicar. Muitas vezes eu ouvi, eu já tive isso. Nasce um filho, nasce uma mãe culpada. Principalmente, a gente nem eu trabalho fora, não pude estar cuidando o tempo todo dos meus filhos. E muitas mães estão nessa posição de ter culpa por não, eu podia ter feito mais para o meu filho, eu podia ter cuidado mais, eu tudo podia mais. E vivi numa culpa. E essa culpa acaba virando uma amargura. Deu para entender? É um ditado popular horrível, nem guarda para você, já cancela, em nome de Jesus. Mas uma pessoa, as duas, pode falar, a de rosa começou lá. Fernanda. De onde, Fernanda? Opa, e aí, pode falar. Sim. Sim. Raiz de rejeição, mas nós temos que entregar para o Senhor, porque nós não somos o que nos acontece. Não é isso que Deus diz de nós. Não é. Vou contar para vocês. De onde está vindo essa raiz? Tem que ir para o Senhor, gente. Tem que ir para o Senhor. A raiz de rejeição, ela é muito profunda. E gera esses sintomas de amargura, sim. E muitas vezes não sabe. Falar, Senhor, eu abro mão do meu entendimento. Se eu tenho essa raiz de rejeição, se ela vem a eu não preciso entender. Mas cure-me. Eu te entrego aos pés da cruz. E expus todo o espírito maligno de rejeição da minha vida. Sai longe. Essa é a oração. Mas uma pessoa pode falar com esse nome de onde? Ilha Bela? É seu esposo? Seus pais? Irmã, a honra aos pais existe. É preciso, mandamento, certo? Só que é orar por eles. Orar por eles em amor. Orar. E não deixar marcar seu coração. Pastorinha, tem alguma? Vou perguntar para os versários. Pastorinha, quando eu convivi com pais, o que faz? Eu falei, vou orar. Não vou mais orar. Entendeu? Resposta. Pedir ajuda para os universitários. A velha universidade. Quero deixar um versículo bíblico para você, 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Quando eu li esse livro, li o manuscrito da carta, a minha querida filha, Silvia, desde o começo eu vi a propriedade do que ela escreveu. Você vive num mundo que tem aflição, não tem jeito. Você é ferido por pessoas que você ama. Se passar um desconhecido na rua e fazer uma ofensa para mim, não vai fazer diferença, eu vou dizer que não me conhece, está doido. Mas se é uma pessoa que eu amo, uma pessoa que eu tenho na minha casa, seja
são marcados por desgastes. Nós temos que decidir o que fazer da nossa vida. O que você vai fazer com o que fizeram com você? A decisão é sua. Você vai ficar a vida inteira remoendo o papel de vítima, sofrendo, chorando. Se assim fosse, a menina triste que da hora não me largaria nunca. Eu pensaria em ver o que eu vivo hoje. Mas você vai aprender a colocar maldade. Colocar maldade. Todas as coisas que são feridas, e feridas feitas pelos pais são dolorosas. Hoje à noite a gente vai concluir a aula de paternidade. É muito próprio a pastora Cátia, a doutora Cátia, vir ministrar sobre isso hoje à tarde, porque agora terminaremos sobre paternidade. Nós temos duas atitudes quando somos filhos pelos nossos pais. Uma é fazer a morte mental. Deleta, como você deleta no computador, alguma coisa que você não quer ver mais. Joga na lixeira. E a outra é trazer para o trono de Deus. Jesus nos ensinou, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, não é? Às vezes é impossível o convívio, eu trato de pessoas a meio século. Tem gente que tem que entrar com medida protetiva contra os pais, para você ter ideia. Medida protetiva. Por pais abusivos, pais que ferem. Mas isso não tem que se tornar algo, não tem que ser algo que eu resolvi. Isso tem que dar para Deus resolver. Deus é o justo juiz, Deus é o legislador. Ele fala, ainda que teu pai e tua mãe te abandonaram, jamais te abandonarei. Então tem abandono de pai. Não existe abandono de pai. Existe maus tratos. A Bíblia fala assim, que possível tenha paz com todos. É que não haja essa raiz de amargura. Tem hora não é possível. Tem hora que você tem que se afastar para ser filho de novo, filho de novo, filho de novo. Mas o que você não pode fazer das palavras duras, das ofensas, uma isca para você se tornar uma pessoa doente. E é nas feridas do nosso coração que Satanás trabalha. Na raiz de amargura que ele vai trabalhar, trazendo ressentimento. Porque ressentimento é repetir sentimentos. E sente de novo, sente de novo, sente de novo. É nas feridas do coração que ele impede que as coisas fluam para o alvo que está proposto. Deixa para trás as coisas que para trás ficaram e precisa para o alvo que está proposto. Deixa para trás o que ficou para trás. A doutora Cátia começou a falar aqui por volta de 16 horas, 16h10. Já são 17h51. Esse tempo não volta nunca mais, nem para ela, nem para você. Acabou. Aquele pêndulo do relógio vai e vem, vai e vem, não é vai e vem, é vai e vai. É vai e vai. O que foi, não volta a ser de novo. Então eu preciso que nós tenhamos um exercício. Quando vocês se lembram que eu falei ontem na abertura do evento, eu usei uma expressão, a noiva a si mesmo se ataviou. Escolhas dela. Você escolhe ficar ferida, você escolhe remover na sua mente tudo que foi feito errado, você escolhe se tornar uma pessoa amarga, ou você escolhe entregar tudo na cruz. Entregar na cruz é entregar na cruz. Hoje à noite você vai ouvir o fim da minha história e você vai ver que muda tudo. Quando você faz a escolha de deixar para trás o que para trás ficou. Então a resposta para quase todas as indagações a respeito desse assunto é: não deixa a raiz guardada lá, arranque ela e entregue na cruz, porque a raiz que não é arrancada, ela brota. Já viu o jardim que eles cortam tudo? Daqui a pouco começa a brotar. Ela vai brotar e vai contaminar. E quando você vê a profecia da vinda do Messias, ele vem para curar o coração também. Ele não vem só para salvar e libertar, diz o Deus. Ele veio para transformar vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Ele vem procurar a alma
Deus me ensinou a orar e depressão pela Bíblia. Em episódios de ires, de ânimo, depressivos. Cheios de Deus, mas depressivos. E nós não nascemos para ter vida nem só, mas para ter vida e vida